A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro dos Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Ruth, do capítulo 1 ao capítulo 4, porque o livro de Ruth tem somente 4 capítulos. Vamos orar. Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livre-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Ruth, capítulo 1. Noemi e suas noras. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E os de seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estiveram e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos seja por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe-te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, tornaram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamastes Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Capítulo 2. Ruth respiga os campos de Boaz. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. E ela foi, e chegou ao campo, onde apanhava espigas atrás dos segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes atrás dos segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Boaz protege Ruth. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui. Porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: Por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma
estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste a abrigar. E disse ela: Achei eu graças em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinho. E ela se assentou do lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobrou comida. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre os feixes deixa a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-as ficar para que os colha, e não as repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um éfa de cevada. E tomou-a, e veio à cidade, e viu sua sogra, que tinha apanhado. Também tirou e lhe deu o que sobejava depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colhestes hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e dentre os nossos remidores. E disse Rute a Moabita: Também ainda me disse: Com os trabalhadores que tenho te ajuntarás, até que acabem de fazer toda a cega. E disse Noemi a sua nora Rute: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Capítulo 3. Noemi instrui Rute. E disse-lhe Noemi sua sogra: Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, não é Boaz, com cuja moça estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite debulhará a cevada na eira. Lava-te, pois, perfuma-te, veste os teus vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-á os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres farei. Rute obedece a Noemi. Então foi à eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio a deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se virou, e viu que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Boaz aceita Rute. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disse te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda há outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te remir, bem-estar que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor que eu te remirei. Deita-te aqui até amanhã. E ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro, porquanto disse: Não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: Dá-me a capa que tens sobre ti, e segura-a. E ela a segurou. E ele mediu 6 medidas de cevada, e lhes pôs em cima. Então foi para a cidade. E foi a sua sogra que lhe disse: Como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: Espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Capítulo 4. Boaz se casa com Rute. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de quem Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: Ô fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali, e ele assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse o remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer: Compra diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo. Se há de remir, redime-a. Mas se não houver de redimir, declara-mo para que eu saiba. Pois outro não há senão tu que a redima, eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido
falecido, para que suscite o nome do falecido sobre sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel: quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, o homem descansava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunha em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambos edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faça-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Nascimento de Obed, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá sua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs sobre o seu colo, e foi sua ama. E as suas vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nassum, Nassum gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.